Alguns livros que foram importantes quando eu comecei a minha jornada com as plantas sagradas, as plantas de poder e mais especificamente a ayahuasca. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, A Serpente Cósmica. Eu li em francês, foi um grande desafio porque eu não falo francês, na época eu estava estudando, mas foi o primeiro que eu encontrei sobre o assunto, a história do Jeremy Narby, super instigante, a relação também com a genética, com o desenvolvimento do DNA. Esse aqui foi o segundo, do Ralph Metzner, um dos grandes estudiosos sobre psicodélicos e plantas contendo princípios psicoativos aí na nossa história. Muito interessante, porque ele trata não só dos efeitos físicos da ayahuasca, mas dos efeitos na consciência e também da relação que tem de conexão da experiência com essas plantas, com essa bebida sagrada, com a natureza, né, e o despertar de uma consciência ecológica. Esse aqui é um livro interessante pelo seu conteúdo histórico, assim, das primeiras pesquisas realizadas sobre esse tema, né, onde a ciência ainda tratava, em alguns casos ainda trata, né, essas plantas como alucinógenos, mas já chamando atenção para toda a questão do poder simbólico e da relação com as experiências místicas. Esse é um clássico, né, uma primeira coletânea aí feita pela Bia Lablat, que é uma grande pesquisadora e autora de vários livros sobre o assunto, né, uma coletânea de diversos autores sobre diversos temas e o uso ritual da ayahuasca. Esse aqui é quase que um guia para marinheiros de primeira viagem, do mestre Gerd, lá de Brasília. Um abraço para ele, muito querido, o Caminho da Ayahuasca, super interessante, e particularmente para quem está começando e quer conhecer mais sobre a experiência e navegar por ela com mais segurança. Esse aqui também é de um dirigente de um centro ayahuasqueiro lá no Rio de Janeiro, Felipe Bandeira, e chama Nova Aurora de uma Antiga Manhã, que trata de vários assuntos envolvendo a ayahuasca e as plantas sagradas, e explica, tintim por tintim, a diferença delas com relação às drogas. Esse aqui é um relato de um caso verídico, né, que aconteceu quando 2 dirigentes do Santo Daime foram presos na Espanha, transportando daime para levar para uma viagem no Japão. E a saga que eles enfrentaram para provar, né, que não eram traficantes de drogas e que a ayahuasca não era uma droga, uma discussão que mobilizou aí o Brasil e que também trouxe muitas questões importantes assim para a regulamentação do uso dessa bebida sagrada em vários países no mundo. Esse é um livro baseado em uma tese de doutorado do Marcelo Mercante, que fala sobre a tradição da barquinha, que é uma das tradições pioneiras no uso da ayahuasca como sacramento, e também aborda diversos aspectos relacionados com a história dessa bebida, o seu potencial, especialmente nos processos de cura. E esse aqui é um livro que eu adquiri mais recentemente, do Michael Pollan, que ficou famoso pelo livro Como Mudar Sua Mente, que virou um documentário. Esse sobre efeito de plantas não trata da ayahuasca especificamente, mas trata dos cactos que contém o princípio ativo da mescalina. E muito interessante também, com toda uma contextualização histórica, antropológica, farmacológica e da importância dessas substâncias aí na renascença psicodélica. Quando eu comecei a minha jornada nesse campo, quase não tinha bibliografia sobre o assunto, então era uma saga, assim, né, obter informação. Eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei de associar as minhas experiências pessoais também à pesquisa, especialmente a pesquisa científica. Hoje a gente tem uma profusão enorme de materiais sobre o assunto e também muito material disponível, né, na internet, nas mídias sociais, então acessíveis, né, a qualquer pessoa. Mas lá no início da minha trajetória não era tão fácil, e esses livros me ajudaram bastante a compreender as experiências que eu estava vivenciando, a romper com os meus próprios preconceitos, né, com relação ao assunto, e me colocar também como parte dessa jornada de construção de conhecimento e de entendimento sobre o assunto.